Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Queria agradecer aqui ao George, a Cris, a todos os trabalhadores dessa casa espírita e dizer que é muito bom voltar aqui pela segunda vez, mas a primeira vez foi amor à primeira vista. A gente entra ali pela porta, aí encontra o primeiro amigo, aí dá o primeiro abraço, aí encontra o segundo amigo, dá o segundo abraço, o terceiro você já ganha um beijo, o quarto a pessoa já está te chamando de meu filho, aí você está em casa, então é muito bom voltar a essa casa e rever aqui os amigos, rever as pessoas que a gente encontra nos centros espíritas por aí, no movimento espírita, em outros locais, no Facebook. Tem gente que a gente não consegue encontrar sempre, mas fala no Facebook, fala no WhatsApp. Tem aqui meu amigo Douglas que está aqui do lado, tem Vitor. Umas pessoas aqui, se eu for falar nome aqui todo mundo, vamos complicar. Porque às vezes pode acabar a palestra, eu estou falando nome, sobrenome, endereço. Mas é muito bom voltar a essa casa. E quando a gente para um pouco para pensar, para um pouco para refletir sobre o tema que foi proposto para a noite de hoje, a gente precisa fazer uma retrospectiva, voltar no tempo, nos desdobrar, lançarmos nossos espíritos ao tempo do Mestre, ao tempo de Jesus. Imaginar que numa noite como essa, Vitor, aonde as pessoas hoje estão aqui sentadas confortavelmente, um ar-condicionado estrategicamente direcionado aqui para o calorento palestrante, e naquela época as mesmas estrelas que brilham no céu, a mesma lua que está lá fora, a brisa suave que corta as ruas, adentrava porta dentro das primeiras casinhas que recebiam a verdade no mundo, relendo as obras, refletindo sobre a vida de Jesus. Eis que a gente lembrou que a primeira reunião, o primeiro culto no lar oferecido pelo Mestre foi na casa de Simão Pedro. No livro Boa Nova, Humberto de Campos cita esse momento. E era numa casinha muito, muito menor do que esse primeiro espaço aqui do salão. E ali estavam amigos eternos. Ali estava diante deles a verdade e a luz do mundo no espaço de 2 metros quadrados. E como foi importante esse primeiro culto no lar? Porque a partir daí a história da humanidade começou a modificar. Porque tudo na vida começa pequenininho. O menor culto do lar do mundo teve a maior luz já vista no mundo. E dali a coisa desdobrou e hoje nós nos encontramos aqui, na casa de Francisco de Assis, rodeados de amigos, rodeados de espíritos amigos, que a cada um de nós aborda o coração, aborda o pensamento e nos faz fazer as melhores escolhas durante a nossa vida. E talvez durante todo o dia as melhores escolhas sejam aquelas que essencialmente mexem com nossos corações. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Foram as palavras do Mestre. E essas palavras cortam o tempo, assumem uma postura diferenciada para cada perspectiva. Mas o Mestre quis falar aos corações.
Mas como diz Leonardo Boff, cada ponto de vista é a vista de um ponto. E cada um faz uma reflexão diferente. Porque cada um de nós tem uma vivência diferente. Cada um de nós traz experiências diferenciadas. Cada um de nós faz uma reflexão diferente. Mas uma coisa essencialmente não muda. É que nós vamos falar aqui sobre a parábola dos talentos. E o maior educador de todos os tempos sabia de uma coisa: que a melhor maneira de educar é tocando o coração. É fazendo com que as pessoas guardem aquilo na simplicidade interior que cada um tem. E onde está o órgão do nosso corpo que materializa a simplicidade, que não o coração? É ali que Jesus quer atuar. Jesus, como um grande educador, como um grande pedagogo, ele nos diz, nos conta a história do reino dos céus através de parábolas, de historinhas. Ele sabia que a criatura humana é apaixonada por história. E o que nós estamos fazendo aqui, se não contando uma história? Se não contando a história na nossa perspectiva? É o que ele faz? Conta várias historinhas, várias parábolas. E eu lembro da minha avó, quando eu morava lá no Recife. E minha avó chegava no final da noite e falava: meu filho, está na hora de dormir. Tá? Aí começava a tomar banho, mas eu estava pensando na história que ela ia me contar. E ela me contou a história do lobo mau, Chapeuzinho Vermelho, contou a história do interior do Recife, contou a história de todo tipo. Vocês imaginam? Aí chegou um tempo que ela não tinha mais história para contar. Eu falei: agora inventa. Não quero saber. E assim foi durante anos e anos. A aprendizagem moral, sutil, que ela me oferecia, vinha de um aprendizado, mesmo que inconscientemente, de Jesus. Porque ele sabia que as suas histórias iriam ganhar um tempo, iam passar a eternidade repercutindo em nossos corações. Então, quando ele nos diz, em Mateus, no capítulo 25, do verso 14 ao verso 19, conta-nos Jesus: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos, ajusta conta com eles. Interessante Jesus falar em parábolas sobre talentos. Talento naquela ocasião era uma medida. Talento poderia significar 30 quilos de prata ou 6.000 denários. E um denário significava um dia de trabalho naquela época. Ou seja, o Senhor, que é Jesus, chamou os seus servos, que somos todos nós, e nos deu uma quantidade de talentos diferenciado para cada um. Para Douglas deu 5, para Vitor deu 2, para Daniel deu 1. Eu fiquei pedindo, querendo minha hora, minha parte, mas não dava, não era tempo. Mas ele deu para cada um pouquinho. E o que é esse talento? Para que serve esse talento? O que o mestre quer nos falar com isso? A cada um segundo as suas condições. O
primeiro pegou 5 talentos e multiplicou por mais 5. O segundo 2 multiplicou por mais 2. O terceiro recebeu 1, achou que estava pouquinho, podia perder aquele talento. Como é que eu depois fecho conta com isso? Foi lá e enterrou. O talento são predisposições que nós assumimos e construímos durante nossas reencarnações. Alguns se apresentam com o talento da inteligência, outros com o talento da cultura, com o talento musical, outros com o talento futebolístico. Eu até tentei, mas não deu certo. Outros com o talento da escrita, da oratória, da música. E o que fazer com cada um deles? E se nós avançarmos aqui na parábola dos talentos, nós vamos ver que talento utilizado é talento multiplicado. Talento escondido, talento morto, inexpressivo. Podemos até perdê-lo se a gente esqueceu onde enterrou. Quem conseguiu construir durante suas reencarnações uma inteligência concisa, clara, lúcida, talvez utilize ela para desenvolver outras capacidades, desenvolver inteligência, perspectiva. Quem desenvolveu o talento da música, talvez tenha que trabalhar aquilo como característica própria, pessoal, para a sua vida, e desenvolver em qualquer ambiente, seja no trabalho, na casa espírita, no dia a dia, de alguma forma. Mas talento escondido é talento inexpressivo. Quais são os seus talentos? Alguém já parou para pensar e refletir o que é que eu tenho de bom? Quais são os talentos que eu consegui desenvolver durante a minha vida, durante as minhas reencarnações? Porque é importante nos conhecermos, porque uma vez identificados o que nós temos, uma vez identificado o que nós somos, nós então não precisamos correr atrás do que não somos, do que não estamos preparados para ser. Conhecer a si mesmo, fazer um mergulho interior profundo, sincero, muitas vezes requer seriedade, disciplina, mas principalmente capacidade de interlocução com Jesus. E isso nós temos abertamente a qualquer minuto, a qualquer instante. Basta querermos. E Ele vai nos dizer: você tem esse talento. Aproxima-te do teu talento e desenvolve com toda a capacidade que você tiver. Mas aquele talento que a gente teme e não reluta em não querer usar, e não querer botar para frente, e não querer absorver a nossa vida com ele, é um talento que talvez seja tirado de nós em algum momento. Quantos aqui já ouviram falar de um médium que tem uma capacidade mediúnica extraordinária, não desenvolve aquelas capacidades, mas em determinado momento cessa as percepções? Talento adquirido, desenvolvido, mas enterrado. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel, porque pegaste o talento e deste conta deles com Jesus e com Deus. Mas algumas pessoas podem falar: ô Saraiva, mas como que é essa coisa de talento e dom? É a mesma coisa? As pessoas fazem essa pergunta porque nas Escrituras Jesus fala sobre talento, mas Paulo fala sobre dons. Ora, talento é tudo aquilo que você desenvolve com suas capacidades intrínsecas, que Deus forneceu a cada um de nós. E nós tomamos atitudes, posicionamentos e caminhos diferenciados. Adquirimos esses talentos de acordo com as nossas experiências. E quando nós direcionamos esse talento para Deus,
ele começa a se tornar um dom. Quando nós oferecemos para o Cristo, ele começa a se tornar um dom. Como assim? Kardec tinha algumas características extraordinárias. O codificador era realmente um homem fora do comum, um homem fora da sua época. Uma inteligência extraordinária, uma sensibilidade incomum e um senso de observação crítico, como pouco se vê por aí. São talentos de Kardec, adquiridos durante suas experiências. Em determinado momento, eles a utilizam, pouco a pouco, para angariar recursos intelectuais, morais, culturais, para em determinado momento, num flash, num despertar, ele oferecer a Deus, a Jesus, os seus talentos. E o seu talento começa a virar um dom, porque o dom, pouco a pouco, vai se desenvolvendo em outras potencialidades. Tiago, no capítulo 1, no verso 17, fala o seguinte: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A dádiva, gente, é um presente. É um presente. Assim como o Nilo o Egito é uma dádiva do Nilo, os nossos dons são dádivas dos nossos talentos, porque foram desenvolvidos pouco a pouco. Na beira do rio Nilo, aonde a população de Capela se instalou, chegou com muita vontade de reerguer moralmente a sua cultura, de se reerguer novamente espiritualmente. Chega à terra e a terra oferece um rio lindo, maravilhoso, fértil, aonde aquela cultura com características tão peculiares poderiam desenvolver tantas perspectivas do mundo e da espiritualidade. Quantos dons foram desenvolvidos ali? Quantos talentos foram desperdiçados, uns, outros não? Mas a vida avançou. E a dádiva que Deus nos envia é dádiva que deve ser cultivada, é como uma semente, plantada nos corações, regada pouco a pouco, sem pressa, mas com muito cuidado, porque tem que saber cuidar da terra, tem que saber regar no momento certo. Se a planta já tiver crescido um pouco, se você jogar água e ela acumular água, o sol queima. A natureza tem dessas coisas, nós precisamos reconhecer-nos como homens e mulheres da natureza. E nossos talentos estão por aí, estão todos por aí. Mas são muitos os talentos desenvolvidos, são tantos diferenciados por aí, que foi preciso que o apóstolo Paulo falasse um pouco sobre eles. E nos diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 18 a 11, de 8 a 11. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons da cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade das línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só. O mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Gente, não existe talento especial. Não existe aquela pessoa que foi escolhida. Esse aqui, Deus olhou e falou: como ele é bonitinho, vai nascer com esse dom, o dom de curar. Aquele outro lá é tão simpático, o dom dele é de simpatia, vai sair abraçando todo mundo na rua. Não é assim que funciona. Fomos criados simples e ignorantes. E nos conta Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, fomos criados simples e ignorantes. Simples enquanto a nossa constituição, ignorantes enquanto a nossa destinação. Quando fomos criados, não sabemos, a gente não sabia que a gente ia
nós iríamos nos tornar isso aqui agora. Porque se eu soubesse, eu tinha tomado outro caminho. Tinha melhorado um bocadinho, botado um cabelinho mais, uma corzinha mais, estou muito branco. Outro dia o pessoal falou comigo, Sara, você é da onde? Eu falei, eu sou do Nordeste, velho. Sou de Recife. Me engana que eu gosto. Você é aquele ser do sul, rapaz. Você é de algum lugar muito frio que não pega sol. Falei, por causa de que isso? Branco, igual uma parede? Falei, mas se eu pudesse escolher hoje, já tinha escolhido um pouquinho mais de cabelo. Zé Cláudio ali, ó, mais idade que eu, tem muito mais cabelo que eu, bonito. Falou comigo assim, Sara, eu tô cabeludo, tem que cortar meu cabelo. Quanto tempo que eu não falo isso? Quando o cabelo cresce, fica igual o Bozo, só cresce pro lado. Mas a gente vai tomando outros caminhos. E a gente vai aprendendo que ser calvo é bom também. Tem as suas vantagens. Ó, a minha noiva está aqui na frente. Quando ela me conheceu, eu tinha um pouquinho mais de cabelo. Mas a gente precisa usar um pouquinho do nosso talento para convencer as pessoas que a gente é coisa boa para ela. Aí, num certo dia, ela trabalhava na livraria espírita. Aí primeiro eu cheguei na livraria e convenci a mãe dela que trabalhava lá. Primeiro, né? Que eu era uma pessoa boa, interessada. Sou espírita, estou querendo aqui procurar um livro. Meu filho, eu vou te ajudar, só que eu estou sem tempo. Aí a filha dela entrou. Eu nem prestei atenção nela. Ela prestou mais atenção em mim, que eu estava lá, né? Preocupado em procurar o livro. Aí daqui a pouco o livro foi achado, mas nunca descoberto onde que aquele livro estava. Falei, bem, passado um tempo depois, eu falei, olha, nós podemos sair, tomar um sorvete. Saímos algumas vezes, tomamos sorvete, tal. Em determinado momento eu falei, olha, é agora que eu vou usar o meu talento para conquistar, porque estava difícil da conta. Estava difícil. Botei no carro, passei pela cidade, passei pelos cavaleiros, falei, olha só que praia linda. O céu está iluminado. Fomos agora mais para frente, passamos, tomamos sorvete, paramos na praia do pecado. Falei, meu amor, isso é uma dádiva de Deus, igual a você. Ela já ficou, né? Falei, olha como os pássaros cantam alto, estão com inveja da sua voz. Olha o cheiro do mar, como é gostoso aquilo, respira forte, querem imitar o seu perfume. Ela falou, gente, você quer chegar aonde com isso? Eu falei, olha, estou querendo travou, ficou travado de mim. Eu falei, gente, não sai de jeito nenhum. Ela falou, você quer namorar comigo? Eu falei, é isso. Aí depois eu dei aquela respirada e falei, graças a Deus. Porque eu tive o talento de mostrar tudo, mas na hora de dizer o que eu queria, o talento estava enterrado. Ela falou, meu filho, depois, né, de alguns anos, falou, olha, se eu não falo nada naquele momento, você ia falar o quê? Eu falei, eu vou botar no carro e ir embora, que não estava mais com coragem de falar mais nada. Mas isso tudo é para dizer que cada um tem um talento que pode utilizar. Eu consegui convencer, então todos vocês vão conseguir, gente. Eu tenho certeza disso. Então, lidar com essas questões de talento, de dom, são coisas do dia a dia, é coisa natural, não é nada sobrenatural. Porque as pessoas podem dizer assim, talento deve ser talento para fazer mágica, para operar milagres. Não. Você tem o talento de conversar? Conversa com as pessoas na hora que você não tem tempo para conversar. Você tem o talento para ouvir? Começa a conversar com as pessoas na hora que você não tem tempo para ouvir. Você tem talento para tocar música? Começa a tocar música na hora que você não pode tocar. Quando as pessoas te ligarem, você não olhar assim o telefone, aparecer o nome da pessoa e falar, meu Deus, meia hora de conversa. Começa a atender as pessoas. Ou então quando você está assim no meio da reunião, começa a entrar um monte de notificação do WhatsApp, uma atrás da outra, já sabe até quem é. Falou, meu Deus do céu, não tem o que fazer, né? Aí você olha assim, começa a ter o que fazer com ela. Porque à medida que esse talento que você tiver for sendo desenvolvido pouco a pouco, você vai entregando esse talento a Deus, vai virando dom.
Aí as pessoas vão começar a falar assim: nossa, mas toda vez que eu procuro o fulano, está sempre rindo, né? Coisa boa. Porque você está preocupado em desenvolver aquilo que o mestre te ofereceu para a sua própria obra. Porque nós cristãos, espíritas, temos o dever de sermos os agentes diferenciadores na sociedade. O maior talento que nós podemos receber, que é a nossa vida, o dom da vida, o maior dom que podemos receber é a vida, mas nós precisamos também nos utilizarmos desse dom e capacitá-lo ainda mais e envolver as outras pessoas com tudo aquilo que nós temos de bom, de melhor, de características para cada um. Seja qual for o seu talento, que ele possa ser desempenhado da melhor maneira possível. Mas eu queria trazer aqui para vocês um fato que é extraordinário. Muitas pessoas devem conhecer, mas esse livro, Boa Nova, ele nos conta fatos interessantíssimos da vida de Jesus, porque são fatos conhecidos. Jesus encontra com os discípulos, oferece parábolas, mas nesse livro, Humberto de Campos utiliza toda a sua genialidade para demonstrar aquilo que aconteceu nos bastidores, aquilo que aconteceu fora dos nossos olhos, aquilo que a história não registrou com todas as suas minúcias. Humberto de Campos nos oferece aqui. E no capítulo intitulado 23, de número 23, ele intitula O Servo Bom. Antes de a gente entrar, eu queria dizer que Humberto de Campos, com a sua sensibilidade, adentrou em lugares que jamais foram ouvidos, escritos ou falados por aí. Esse livro é uma joia rara. Esse livro é uma bênção, que nem dizem por aí. Então, ele começa assim: a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes. Como assim com profundas raízes? Condenação das riquezas. Se não aquelas condenações que nós fizemos ao longo da nossa história. Desde que o homem começou a se envolver, a criar características de sociedade, nós começamos a perceber que nós podíamos construir uma lança e caçar com a lança. E aí depois o nosso vizinho começou a perceber que ele podia pegar emprestado para caçar também. E a gente começou a perceber que quando ele está com a lança, eu não posso caçar, então vamos fazer 2 lanças. Aí a gente começou a perceber que a lança que eu fiz para ele, ele caça muito mais que eu. Aí eu começo a recolher a lança e começo a pensar o seguinte: vamos produzir mais lança e vender, vamos acumular mais lança e depois distribuir. E assim começa a história do orgulho, da intolerância, do capitalismo, onde aquilo que a gente reparte é o mínimo e o que a gente guarda é tudo que for possível para poder vender em todas as partes. E na história do mundo, poucas famílias se firmaram como detentoras do poder e da riqueza no mundo. Faça uma reflexão e veja se não é verdade. São pouco mais de 40 famílias que detêm o poder econômico e político do mundo. No Brasil, nós temos 7 famílias que tomam conta das emissoras, das grandes emissoras, dos grandes veículos de comunicação do Brasil. E o que é que eles fazem? Se não manipulação, se não utilizar das características técnicas, comunicacionais, para abordar a massa e convencê-los de que a perspectiva deles é a melhor, é a mais correta. E milhares de pessoas se entregam a isso. E pouco a pouco entra em nossa retina a sensualidade descabida, a intolerância indisciplinar, o processo educacional desprovido de qualquer tipo
de bom senso. E pouco a pouco eles vão introduzindo em nossas famílias o sensualismo, as danças eróticas desproporcionais, mas que hoje nós encaramos com muita tranquilidade por aí. O que tem? É só uma dança. Quem disse que é só uma dança? Quem pediu para isso ser produzido? Então, a história da humanidade é uma história de convencimento, muitas vezes pelo poderio econômico, financeiro, da riqueza opressora. Então, quando Humberto de Campos começa a falar que a condenação das riquezas se firmaram no espírito dos discípulos com profundas raízes, são profundas raízes que trazem ao longo do tempo. Porque por vários momentos os povos foram oprimidos. Roma ganhou o mundo, oprimindo, matando, entrando sem pedir licença, conquistando terras para o seu próprio benefício, destruindo culturas, civilizações, religiões, convencendo as pessoas pela força, pela intolerância. E profundamente fomos marcados. E assim não foge a história dos discípulos, com raízes profundas condenando a riqueza. E era visto com muita frequência, Vitor, Tadeu pedindo para as pessoas à beira do lago se despedir de todas as riquezas. Filipe pedindo para que, se você tivesse 2 ou 3 camisas, você ficasse com uma só e desse as outras para todo mundo. Levi falava que na coletoria de impostos de Cafarnaum, alguns homens muito ricos adentravam dizendo que eram mendigos, não tinham nada, que não poderiam pagar os impostos. E o que fazer com esses homens? Perguntava Levi. E Simão Pedro dizia para ele na época: calma, certamente Deus nos inspirará a tomar as melhores atitudes, porque 1 ou 2 não podem pagar, a maioria não pode pagar por 1 ou 2. E o tempo foi passando e Jesus observava aquelas conversas com muita tranquilidade, esperando a hora oportuna do ensinamento. E um pouco à frente, quando tudo parecia que já não tinha para onde ir, Filipe faz a seguinte reflexão: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada do rico no reino dos céus. Era altamente condenável naquela época a riqueza. Porque para aqueles homens, se nós nos reportarmos para aquela época, para aqueles homens, para aquelas mulheres que foram obrigados a receber uma cultura que não era uma delas, através do poderio, através da intenção de machucar, de ferir, de agredir, Roma interferiu abruptamente na consciência de muitos que viviam ali. Muitos. Por isso a riqueza era tão recusada e rechaçada pela maioria daqueles homens. Mas Jesus ouvia aquilo com muita tranquilidade e não se envolvia muito. Chegaram, porém, o dia em que o mestre ausentara-se da Galiléia para sua derradeira viagem a Jerusalém. Ele para em Jericó. Em Jericó, Jesus encontra um homem chamado Zaqueu. Na entrada de Jericó, a multidão se acotovelava para ver o mestre, para ouvir suas palavras, para olhar a sua caminhada em Jericó. Eis que Zaqueu sobe numa árvore e fica esperando por Jesus. Jesus passa. Quando chega na árvore, ele olha para cima, fala assim: Zaqueu, meu filho, desce aqui porque hoje eu vou precisar da sua hospedagem e da sua companhia. Para tudo. Os discípulos ficaram se perguntando: como é que é? Jesus vai se hospedar na casa de Zaqueu, um publicano, um homem rico, intolerante. Só para a gente ter uma ideia, se fosse nos dias de hoje, era como se Jesus estivesse chegando no Brasil e quisesse se hospedar na casa de um político. Dos maus políticos, né? Aí chegasse e falaram: ô fulano, vem cá, desce aí, vou me hospedar na sua casa. Eu tenho certeza que a opinião pública iria cair em cima, dizendo o seguinte: as manchetes do dia seriam mais ou menos essa: Jesus se filia ao partido tal, Jesus é candidato à presidência da República. E a população ia fazer
ia tentar estraçalhar com aquele procedimento. Mas Jesus não estava preocupado com a opinião pública. Jesus abraçou o Zaqueu, entrelaçou em seus braços e saiu caminhando com o Zaqueu na praça pública. E Humberto de Campos fala que, ouvindo as suas reflexões infundáveis, infrutíferas, mas Jesus estava tranquilo e foi até a casa de Zaqueu, e os discípulos se perguntavam: gente, o que Jesus está querendo com isso, meu Deus? Vai sair daqui difamado? Para que isso? Por que não ficou na casa lá, aquela casinha pequenininha, daquele outro irmão nosso de caminhada? Não, Jesus resolveu ir para ali, para a casa de Zaqueu. E Zaqueu, depois que ouvira Jesus versando sobre o reino de Deus, faz a seguinte reflexão: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar dinheiro de modo que represente benefícios para todos. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar os meus trabalhos no indispensável recurso da vida. Abençoado sejas tu, replicou Jesus, cheio de bondade. Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje mesmo com todos os necessitados a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplamente. Bem-aventurado és tu, que agora contemplas na tua casa a verdadeira salvação. Jesus já sabia o que se passava no coração de Zaqueu, mas ele precisava que aquilo ficasse registrado para a história da humanidade. A opinião pública não pode e não deve qualificar ninguém se é bom ou se é ruim, porque só quem conhece intenções é Deus. O único ser capaz de traduzir os nossos gestos e saber exatamente qual a intenção que nós temos é Deus e nós mesmos. O Evangelho do Cristo é um Evangelho que corrige intenções. Quais são as nossas intenções? Quais são as nossas piores intenções? É aí que o Cristo atua. É aí que o Evangelho trabalha, para que nossas intenções sejam sempre as melhores. Mas Jesus já sabia. Jesus já identificava que Zaqueu era um homem mudado, porque em sua vida tinha chegado a verdade e adentrado o seu coração. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas na tua casa a verdade. No mundo de Jesus vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os que entesouram na terra são aquelas pessoas que guardam seus talentos, suas riquezas nos cofres da intolerância, nos cofres da mesquinhez, e nos tornamos indignos de ser merecedores da riqueza como característica salutar em nossas vidas. Mas aqueles que entesouram nos céus são aqueles que utilizam o seu talento para fazer a melhor distribuição possível, não só entre os seus, mas entre aqueles também que precisam. Um homem com uma empresa e que tem responsabilidade com seus empregados é um homem que acredita que entesoura nos céus. Mas aquele que muitas vezes na sua própria casa se desfaz dos seus familiares e os seus talentos, a sua riqueza, fica trancado no cofre da intolerância, muitas vezes é esse mesmo homem ou mulher que amanhã vem com os bolsos vazios e repletos de pedidos de perdão, de clemência, de piedade. Muitos de nós que hoje contemplam seus trabalhos, suas vidas, o seu dia a dia, e que nada consegue dar certo. Nenhum tipo de trabalho se desenvolve. Nenhum tipo de dinheiro entra para poder suprir aquilo que tanto gostaríamos de suprir.
Mas nós precisamos entender que na economia da vida somos todos devedores uns dos outros e devemos nos disciplinar pouco a pouco a garantir o nosso sustento, mas também a garantir o sustento daqueles que nos rodeiam. Esse é um talento importantíssimo de administração, que o apóstolo Paulo, em determinado momento, disse que cada um dará conta da sua administração. Também não adianta a gente ficar criticando o outro pelo aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Adentremos em nossas administrações, em nossa vida interior. Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Viciações do sentimento. Nós nos viciamos muitas vezes na dor. Nos viciamos muitas vezes na intolerância. Quando não está doendo, a gente fala, opa, alguma coisa ruim vai acontecer. A alegria de pobre dura pouco. Você está feliz da vida, recebeu uma dádiva, recebeu um aumento, recebeu uma visita inesperada, um irmão, um companheiro, um amigo. Você fala, opa, daqui a pouco o negócio começa a desandar. Não é possível que eu possa viver tão bem assim. Nós nos viciamos em sentimentos. Nós nos viciamos em sentimentos. E é preciso tomar cuidado com esses vícios. Como o André observasse todo aquele movimento e o brilho dos seus olhos, maravilhados com as palavras de Jesus, ele falou, sim, amigos, ditosos os que repartem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabe dividir, servir a Deus com riquezas que lhe foram confiadas. E Jesus termina essa grande conversa falando, foi então que Jesus, reunindo todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando o enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras, bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Servo bom, porque primeiro o movimento de Zaqueu foi entender as palavras de Jesus, a intenção de Jesus. Fiel, porque Zaqueu começou a transformar suas capacidades em amor, em carinho, em conservação daquelas pessoas que o rodeavam. Essa é a característica da parábola dos talentos. Fazer com que nós acordemos com os talentos que nós temos e possamos avançar em nossas vidas com aquilo que ainda poderemos ser no futuro. E aí Emmanuel nos dá duas dicas, George. No Reformador de 1954, Emmanuel fala o seguinte: há porém um talento de luz acessível a todos, brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos, aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da vida, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. Isso aqui agora me faz lembrar uma história de Chico, que ele foi muito agredido por uma pessoa, falou palavras para ele impensáveis. Chico começou a ficar nervoso, ficar constrangido com aquilo, e ele retrucou, e Emmanuel aparece. Fala, Chico, não responde. Mas como, Emmanuel? Está aqui, né? Tem que estar lá, tu tem que falar. Meu filho, não responde. Porque esse companheiro está há uma semana com a crise renal insuportável, e ele precisava descarregar isso em alguém. Então, Chico, a oportunidade de calar e de aprender é agora. Aproveita a oportunidade, Chico, e cala-te. Porque o que seria da pedra sem um martelo? O talento da oportunidade. Todas as vezes
que nós formos atacados em nosso íntimo, naquelas coisas que mais doem na gente, que tem raízes mais profundas em nosso coração, é nessa hora que nós precisamos dos nossos talentos, para absorver da melhor maneira possível, e não ficarmos recalcados ou intransigentes com alguma situação. É preciso muita disciplina, é verdade, mas é preciso começar agora. É questão de oportunidade, e a oportunidade ele vai ser oferecida a qualquer um. Aí Emmanuel tem uma segunda reflexão muito interessante também. Ele fala assim: passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser ele recolhe as águas segundo o seu recipiente, que se faz portador. Cada um aqui tem um recipiente para colher aquilo que Deus manda como dádiva. Um tem um canequinho pequenininho, o outro tem uma bacia grande, o outro tem um carro-pipa, uns têm um dedal, outros têm só a mão para poder colher a água. Mas todos temos a oportunidade de colhê-los, de uma forma ou de outra. E o dom de aproveitar essas oportunidades já foi oferecido a cada um de nós. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a todos os outros a solução do problema alusiva à capacidade de recebê-los. Cada um aqui tem a capacidade de construir o seu próprio recipiente, mas um recipiente feito de uma maneira diferente, com amor, com disciplina, com tolerância. E todas as vezes que nós utilizamos o amor em primeiro plano, podemos ter a certeza que vai dar muitos frutos. Todas as vezes que começamos a compreender que a nossa vida precisa de um pouco mais de sabor, é com o amor que nós vamos pouco a pouco nos tolerando, buscando ser pessoas melhores. Pode tocar uma música suave, instrumental? São todos os minutos, todos os momentos de nossas vidas, é que nós precisamos nos entregar às manifestações de amor, porque na vida é assim. No nosso lar, a família só dá certo se tiver amor. O trabalho só é bem executado se for feito com amor. O relacionamento só é bem administrado se o amor estiver em primeiro lugar. O apóstolo Paulo compreendera as palavras do Cristo, ainda como Saulo, mas era intolerante com as deficiências dos seus irmãos. Mas quando encontrou Jesus, e que ele identificou que o amor é característica essencial para a sua vida, ele fez uma grande transformação íntima e solidificou em sua alma a verdadeira perspectiva do amor. Uma casa espírita como essa só é levantada, alicerçada, conduzida com muito amor, com muita dedicação, como está sendo feito desde o primeiro dia da pedra fundamental. Nós só estamos aqui porque essa casa vibra amor. Nós só acreditamos em Jesus porque Jesus nos convenceu pelo amor. Porque ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua o tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua entre os pobres todos os meus bens, e permita então que o fogo consuma o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é tolerante.
O amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante ou orgulhoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo sabe, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim, as ciências têm o seu tempo. E perfeito é o nosso conhecimento, assim como as profecias. Mas quando vier aquilo que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através de um espelho, mas logo teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, logo saberei como sou por Ele conhecido. Agora temos a fé, a esperança e o amor. Mas das três, o mais excelente é o amor, do apóstolo Paulo para os nossos corações. Muito obrigado, gente. Boa noite.